A paz do Senhor. Hoje eu irei falar sobre Jesus Cristo. Sabemos que só Jesus salva, mais ninguém. Quantas igrejas, quantas religiões, denominações, mostrando ao povo outro caminho, outra solução, mas sabemos que a solução é Jesus. Sabemos que o caminho é Jesus. Sabemos que só Jesus salva. Então vai chegar o dia do juízo de Deus, em que todos comparecerão no juízo final. E muitos líderes, eles irão para o inferno, pois eles não estão ensinando a palavra de Deus como ela é. Quem é dono dos céus não é nenhum pastor, nenhum padre. Quem é dono dos céus é Deus. E o próprio Jesus Cristo, em João 14, ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então o céu, ele tem dono. Se você quiser entrar no céu, você tem que ir pela palavra de Deus. Você tem que ir pelas escrituras sagradas. Não adianta você buscar outros livros, outras fontes. Você tem que ir pela palavra de Deus, pois está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5 e versículo de número 6. Glória a Deus! Que fala que só tem um mediador. Nesse planeta Terra, só existe um mediador, que se chama Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 5 e 6. Olha o que está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, biblicamente falando, a intermediária não é Maria, o intermediário não é Moisés, não é Abraão, não é Elias, não é nenhum presidente da república, não é nenhum líder religioso. Segundo a Bíblia Sagrada, o único mediador entre Deus que está nos céus e o homem que está na terra se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele estava na terra, quando ele se fez homem, esteve entre os homens, Jesus Cristo disse, não foi aqui o pastor Paulo, não foi nenhum líder religioso, não, foi Jesus Cristo que disse: tudo que pedir ao Pai, peça no meu nome, para que o Pai venha a ser glorificado através do Filho. Então podemos ver, à luz da palavra do Senhor, que o único mediador se chama Jesus Cristo. Glórias a Deus. Se você pegar a Bíblia também aqui,
Vamos aqui em Atos capítulo 4. Pega a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 4. Versículo de número 12. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ah, pastor Paulo, Moisés é o Salvador. Você aí em Israel ou em outra nação, não é Moisés o Salvador, não é Elias, não é Abraão, não é nenhum líder religioso, não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não! O céu não é do Allan Kardec, o céu não é de Moisés, o céu tem o dono, e Jesus Cristo falou, na casa do meu Pai, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não se esqueça de João capítulo 1, versículo 3, vai lá em João capítulo 1, versículo 3. Acompanha a leitura comigo, João capítulo 1, versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vai lá no primeiro livro da Bíblia, a primeira folha da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é dono de tudo. Não sobra um pedacinho para ninguém. Não sobra um espaço para ninguém. Olha aí você pega a mentira. É Buda, é Maomé, é Allan Kardec, é Moisés. Não. Vai lá no primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho da Bíblia. No comecinho da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, era vazia. O Espírito de Deus estava sobre as águas. E havia escuridão, havia trevas. Deus criou todos os anjos, todas as miríades de anjos dos céus. Deus criou todas as coisas. Então, a verdade está na Bíblia. Você, professor de história, você, arqueólogo, você aí que é um historiador, a verdade está na Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não preciso mostrar para você, porque eu sei o que está escrito lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo. Agora nós vamos ler aqui Atos capítulo 4, versículo 12. Acompanha na sua casa. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está vendo? Aqui na terra, nenhum nome há dado entre os homens do qual nós podemos ser salvos. Segundo a Bíblia, se você fala, olha, nós somos salvos através do Moisés. Não. Moisés não salva. Moisés era um servo de Deus, um homem que Deus escolheu. Elias é o Salvador. Elias também não salva. Elias era um homem pecador igual eu e você. Não, a Bíblia fala claramente que ele era um homem pecador. Um homem que orou a Deus e ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses na terra. Um homem muito usado por Deus, e Deus usou a Elias pela sua infinita misericórdia. Jó era um homem justo, um homem que tinha um caráter tremendo, um homem ali que andava na presença do Senhor, mas não é Jó. Abraão, né? O amigo de Deus, não é Abraão. Abraão, ele não pode salvar ninguém. Se você pegar todos os homens da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhum deles pode te salvar. O único que está na Bíblia, que está registrado na Bíblia Sagrada, que pode te salvar, se chama Jesus Cristo. Então abraça Jesus aí pela fé, porque tem que ser pela fé. Abraça Jesus. Abraça Jesus.
né? Se você pegar a palavra do Senhor aqui também, vamos aqui na Bíblia, no livro de João, né? Pega aí na sua Bíblia, no livro de João 3,16. João 3,16 aí, vamos lá. Vamos ver o que diz aqui em João 3,16. Olha o que a Bíblia diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus presenteou os moradores da terra com Jesus Cristo. Deus deu Jesus. Foi um presente de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha aí, todo aquele que crê em Jesus, não vai perecer, mas vai ter o direito de uma vida eterna. Você quer que eu leia de novo para você, bem calmamente? Olha o que está escrito na Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, né? Se você crê, aí você lê aqui também um pouquinho mais para baixo, em João 3,16, pode ler João 3,17, que diz assim também: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Foi Deus que enviou Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos continuar. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Isso sabe o que quer dizer? Se você crê em Jesus Cristo, você vai ser salvo. Você não vai ser condenado. Você não vai ser condenada. Se você, aonde você está aí, levantar suas mãos ou dobrar os seus joelhos, e pela fé você vai dizer assim: Senhor, eu quero ser o seu filho, eu quero ser a sua filha, eu quero abandonar os erros, eu quero abandonar o pecado, eu quero que o Senhor venha a ser Senhor da minha vida, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Porque a salvação, quer dizer para você mais uma vez, não está em Buda, a salvação não está em Allan Kardec, a salvação não está em Moisés, a salvação não está em Abraão, a salvação não está em nenhum homem desta terra, homens que estão vivos, homens que já passaram por aqui. A salvação não está em nenhum homem da Bíblia, a salvação está em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, quem crê nele não é condenado, quer dizer, quem crê em Jesus. Mas quem não crê, isso é, quem não crê em Jesus, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha aí, observa. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está entendendo? Então quem salva é somente Jesus Cristo, mas ninguém salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Se você não entregar sua vida a Jesus, não tem como entrar no céu. Vamos ler em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Aí na sua casa. Romanos, capítulo 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna está em Jesus. Você quer tomar posse da vida eterna? Então eu aqui, o pastor Paulo, eu faço o convite para você. Você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida? E eu quero falar com toda clareza para você, porque muitos estão te ensinando errado. Muitos não estão mostrando realmente o caminho do céu para você. E eu, como pastor, eu quero mostrar o caminho do céu. Sabe quando Jesus esteve na terra, o que ele disse para as pessoas? Jesus disse para as pessoas:
eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para você um dia entrar no céu, entrar na casa do Pai, para você ter uma morada lá na casa do Pai, é nessa terra que você toma a sua decisão. Se você morrer aí no pecado, ou no adultério, ou nas drogas, no pecado, você morrer no pecado aí, não tem salvação para você. Mas se você na sua vida, você der um passo para Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, aí você vai entrar no céu. É entregar a vida para Jesus e permanecer firme na obediência da palavra de Deus. E para terminar, está escrito que nós não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Você estar numa igreja não vai te salvar. É você estar na obediência da palavra de Deus, firme com Jesus, porque Jesus está voltando. Que Deus lhe abençoe.